Os fenícios no Brasil. Ludwig Schoeningen, que viveu entre 1862 a 1932, austríaco radicado no Brasil, professor de História e Filologia, pesquisador e membro da Sociedade de Geografia Comercial de Viena, apresenta em sua obra Fenícios no Brasil, uma rica tese demonstrando como o Brasil foi colonizado pelos fenícios, a qual pode ser encontrada no link acima. Schoeningen, para sustentar sua tese, utiliza os estudos de Henrique Onfroy de Thoron, historiador e pesquisador francês, escritor de várias obras, versado em latim, grego, hebraico, tupi, como também Quichua, onde narra as viagens da frota de Salomão, cujo livro pode ser acessado pelo link mencionado acima. Segundo Schoeningen, o primeiro descobrimento do Brasil se deu no ano 1100 a.C., pois os fenícios ofereceram ao rei Davi a aliança para a comum exploração da Amazônia. Ele apresenta várias evidências, principalmente na ilha do Marajó, com cerâmicas, aterros e antigos muros de pedras rústicas próprias do sistema do trabalho ciclópico dos etruscos, contendo a arte e letras do alfabeto dos etruscos e dos tirrenos, demonstrando que esses também compunham as frotas fenícias. Conforme já comentado, os fenícios foram aliados dos troianos e dos demais povos, transportando-os em suas frotas para as diferentes colônias que mantinham nas regiões do mundo então conhecido. Destaca-se que eles fundaram várias cidades com o nome de Troia, como uma de mesmo nome, próxima de Veneza, outra no Lácio, também na Etrúria, que foi chamada também Troila, uma na costa de Marrocos, outra na costa atlântica da Ibéria, perto da cidade de Vigo. Conjectura-se que no Brasil tenha sido fundada a cidade de Tur-Troia, no delta do rio Parnaíba, Tur-Troia, sendo Tur, metrópole do reino fenício e mais Troia, mas como na língua tupi não se usa a consoante R, a palavra foi reduzida para Tutóia. A chegada das Amazonas ao Brasil foi na mesma época, sendo que já comentei sobre a existência real das mesmas, e com a destruição derradeira de Troia, as mesmas tiveram que buscar novas pátrias, sendo que parte delas também acompanharam os fenícios. Já comentei no livro de Reis, que trata da construção do templo, a saída e viagem dos judeus, junto à frota dos fenícios, sendo que as viagens eram repetidas a cada 3 anos, com 1 ano para os preparativos e as viagens de ida e volta, e 2 anos de permanência no Alto Amazonas. Isso teria ocorrido entre 993 a 960 a.C., período em que estabeleceram diversas feitorias e colônias, procurando ouro e pedras preciosas, ensinando aos indígenas a mineração e a lavagem de ouro pelo sistema dos egípcios, da aluvião, descrito por Diodoro, detalhadamente, no 3º livro, capítulos 11 e 12, que pode ser lido na web pelo link acima. Thoron diz que essas atividades ocorreram no Alto Amazonas, onde eles exploraram as regiões dos rios Apirá, Paruaçu, Parumirim e Tarxixa. O livro de Reis narra sobre a quantidade de ouro que o rei Salomão recebeu. Como já comentei, os fenícios, apesar de despertarem inveja e fazerem muitos inimigos, sempre conduziram as relações com diplomacia, fazendo alianças políticas e comerciais, principalmente com os hebreus e egípcios, formando uma tríplice aliança para manter a proteção da região. Conforme Savinhagem e Thoron, a partir de 940 a.C., os fenícios e os hebreus trouxeram os egípcios, tendo fundando colônias e por permanecerem por séculos, deixaram rastros materiais e principalmente incorporando palavras na língua tupi. O nome do rio Solimões, por exemplo, viria de Solimão, que era a forma popular como o rei Salomão era chamado. Transcrevo um trecho da obra de Thoron sobre a questão linguística. O tupi é muito mais antigo e pertence à grande família das línguas pelasgas, que foram faladas em todos os países do litoral mediterrâneo, sendo que os povos da antiga Atlântica falaram essa língua, e a mesma língua suméria dos antigos babilônios pertenceu a essa língua geral, dos cários, respectivamente, dos pelasgos. O laço comum dos povos pelasgos era a organização da ordem sacerdotal dos cários e o comércio marítimo dos fenícios. Os sacerdotes e os mercantes entendiam-se com todos, e por isso formou-se, já no 2º milênio antes de Cristo, uma língua geral que foi falada, desde a Ásia Menor até a América Central, e deveria ser chamada Pelasgos Tupi. Essa língua, que os antigos brasileiros chamaram Nhencatu, o bom andamento, falaram os mercantes fenícios, bem como os sacerdotes, sumés e piagas, dos povos tupis. O hebraico é muito mais novo. Quando Moisés apareceu com seu povo em Canaã não trazia ainda uma língua organizada.
Os tijolos com os 10 mandamentos, recebeu-os Moisés da Caldeia e foram escritos na língua babilônica. Depois, aprenderam os judeus a língua popular dos fenícios, e muito mais tarde, elaboraram os levitas, com os elementos da língua fenícia, uma língua hierática, que ficou chamada hebraica. A língua tupi no Brasil não tem ligação com essa formação posterior. A obra já estava bem iniciada quando chegaram os mineiros egípcios à procura dos filões auríferos e para isso teriam que adentrar as regiões do interior, nas regiões montanhosas. Mas, nesses locais estavam a população indígena, os povos tapuios da raça malaia. O povo era pacífico e não mostrou hostilidade contra os estrangeiros. No entanto, estes necessitavam de trabalhadores para suas empresas, e de garantia e segurança para suas obras. Sem esses meios, a penetração era impossível. Os fenícios não ficaram muito tempo indecisos. Já conheciam as ilhas da América Central, as Antilhas, quer dizer, Anti-Antilha, as pequenas Atlântidas. 1000 anos antes de Cristo, essas ilhas eram ainda maiores, e no lugar onde hoje está o Mar das Caraíbas, havia ainda um grande pedaço de terra firme, chamado Caraíba, isto é, terra dos caras ou caris. Nessa Caraíba e nas ilhas em redor viviam naquela época as 7 tribos da nação Tupi, que foram refugiadas da desmoronada Atlântida, chamarem-se caris, e eram ligados aos povos cários, do mar Mediterrâneo. Os sacerdotes deram-lhe o nome Tupi, que significa filho de Tupã. O país Caraíba, porém, teve a mesma sorte que a Atlântida. Todos os anos desligava-se em pedaços até que desapareceu inteiramente, afundado no mar. Os tupis salvaram-se em pequenos botes, rumando para o confluente, onde está hoje a República Venezuela. O nome da capital Caracas prende-se a essa origem. Os fenícios tiveram conhecimento dessa região e resolveram levar os tupis em seus navios ao norte do Brasil. Quando chegaram os primeiros padres espanhóis na Venezuela, contaram-lhes os piagas aqueles acontecimentos do passado. Disseram que a metade da população das ilhas, ameaçadas pelo mar, retirou-se em pequenos navios para a Venezuela, mas que morreram milhares na travessia. A outra metade foi levada em grandes navios para o sul, onde encontraram terras novas e firmes. Francisco Adolfo de Varnhagen, Visconde de Porto Seguro, confirma, na sua História Brasileira, que essa tradição a respeito da imigração dos caris tupis, da Caraíba para o norte do continente sul-americano, vive ainda entre o povo indígena da Venezuela. O padre Antônio Vieira, o grande apóstolo dos indígenas brasileiros, assevera em diversos pontos de seus livros, que os tupinambás, como os tabajaras, contaram-lhe que os povos tupis imigraram para o norte do Brasil, pelo mar, vindos de um país que não existia mais. Os tabajaras diziam-se o povo mais antigo do Brasil, isso quer dizer que eles foram aquela tribo dos tupis que primeiro chegou ao Brasil, e que conservou sempre as suas primeiras sedes entre o rio Parnaíba e a Serra da Ibiapaba. Essa tradição confirma também que a primeira imigração dos tupis passou pela foz do rio Parnaíba. Os tupis, que imigraram mais tarde pela Bala de São Marcos e fixaram seu centro na ilha Tupão-Açu, hoje São Luís, tornaram-se menos estimados pelos tabajaras, potiguares e cariris. Por isso, aqueles se chamavam orgulhosamente tupinambás, que quer dizer homens da legítima raça tupi. Pagaram o desprezo de parte dos outros tupis, pelo insulto tupiniquins e tupinambarana, que quer dizer tupis de segunda classe. Sempre se conservou também a tradição de que os tupis tinham 7 tribos. Qual foi o fim desejado pelos fenícios com a imigração dos tupis para o Brasil? Procuravam um povo auxiliador para sua grande empresa, um povo inteiro que assim identificou os seus interesses nacionais com os interesses da nova pátria. Os outros que chegaram no Mediterrâneo permaneceram sempre estrangeiros, ficaram em relações com sua antiga pátria e pensavam voltar para lá, logo fosse possível. Os tupis não podiam voltar, sua pátria fora vítima da fúria do mar. Procuravam uma nova pátria, uma terra de promissão, destinada para eles por Tupã, como disseram seus sacerdotes. Os fenícios tinham simpatias pelos tupis, que eram da mesma estirpe dos povos cários, entenderam a sua língua geral, do bom andamento, eram brancos, um pouco amarelados, como todos os povos do sul da Europa e da Ásia Menor, e tinham uma religião com sacerdotes semelhantes à organização religiosa dos fenícios. Além disso, eram agricultores e tinham um caráter guerreiro. Um tal povo, transferido para o continente brasileiro e nele domiciliado com o auxílio dos fenícios, poderia tornar-se um bom aliado para estes.
Os antigos historiadores citam diversos outros exemplos da imigração de povos, com o auxílio e nos navios dos fenícios. Isso foi um dos meios eficazes de que se serviram para segurar suas espalhadas colônias. As primeiras massas dos emigrantes entraram na foz do Parnaíba, onde Tutóia era o porto de recepção, dividiram-se em 3 tribos, ou povos, e chamavam-se Tabajaras, entre o rio Parnaíba e a serra do Ibiapaba, Potiguares, que se domiciliaram além do rio Poti, e Cariris, que tomaram as terras da Ibiapaba para a nascente. Não é possível que eles já chegassem com essa distinção de tribos. Os chefes escolheram esses nomes, depois da colocação dos emigrantes e delimitação dos respectivos. Entretanto, escolheram os fenícios um outro ponto de entrada para a segunda onda dos emigrantes. Foi a Ilha do Maranhão, um ponto importante para a navegação e para a penetração ao interior. 5 rios perenes, Imuni, Itapecuru, Mearim, Pindaré e Grajaú unem suas fozes em redor da linda ilha e abrem o caminho para o interior. Além disso, foi naquele tempo a Baía de São Marcos embocadura oriental do rio Amazonas, quer dizer do rio Pará, formado pelos 12 rios paraenses, inclusive o Guamá, o Tocantins e o Xingu. Desde a foz desse grande rio até a foz do Mearim, existiu a Estrada dos Furos, entre a costa do continente e a linha ao longo das ilhas e bancos oceânicos. Mesmo no tempo dos europeus existia ainda a passagem pelos furos, desde São Luís até Belém, somente interrompida em 2 pontos. Por isso os tupinambás chamaram Marajon, o grande rio da terra, que se estendeu desde a Baía de São Marcos até os Andes, no Peru. Mas, é provável que tenham sido os navegadores fenícios os formadores desse nome, que é hoje a denominação do estado do Maranhão e do curso alto do Amazonas. Os fenícios escolheram, então, a ilha de São Luís como porto de entrada e iniciaram os alicerces para a cidade, empregando o grande labirinto do sistema pelasgo. Os emigrantes deram à ilha o nome Tupaon, que significa burgo de Tupa, e nela fundaram numerosas vilas e aldeias, das quais existiam ainda 27 no tempo da chegada dos europeus. Se os tabajaras duvidaram da descendência legítimo tupi dos emigrantes da segunda época, foi, talvez, o motivo dessa dúvida, o fato de que aqueles tupis tinham levado consigo um certo número dos antigos indígenas da Caraíba e das ilhas, que lhes serviam como trabalhadores. Mas, os emigrantes repeliram qualquer dúvida sobre a pureza de seu sangue tupi e adotaram um nome significativo de tupinambás, iniciando logo uma política de expansão, sobre a qual falaremos em lugar próprio. O pagamento para os sacrifícios que fizeram os fenícios com a transferência dos tupis para o Brasil, foi o contrato pelo qual se obrigaram estes a fornecer aos fenícios soldados para garantirem e policiarem suas empresas no interior. Tupi-Guarani significa guerreiro da raça tupi. Os padres portugueses escreveram Tupi-Guarani, mas no nome antigo é Guarani, derivado da palavra pelasgargarra, que mudou nas línguas posteriores em guerra, pela lei do abrandamento das vogais. Os Guaranis nunca foram um povo separado, foram legítimos tupis que andavam armados com as boas armas de bronze que lhes forneceram os fenícios. Por esse contrato ganharam estes um exército aliado, cujo efetivo subiu depois a muitos milhares de guerreiros.